Olá, boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Estar Bem aqui pelo PoeStream, o seu canal online de comunicação. E como todas as quartas-feiras, temos aqui a Sala de Bem-Estar. Então, seja muito bem-vindo à nossa sala. Chega mais, vem para cá participar do programa com a gente. E é claro, como todas as quartas, com profissionais renomados, incríveis aqui da área do direito, as doutoras Letícia Alfaro e Cristiane Mello. Tudo bem? Muito bem-vindas. E o advogado doutor Ricardo Vogt. Muito bem-vindos. Obrigado. À nossa sala, né? É um prazer estar aqui com vocês, né, na sala de bem-estar, no programa Estar Bem com a Andréia, né, hoje com os doutores especiais aí, a doutora Letícia Alfaro, coordenadora do grupo de Direito Odontológico das sedes da OAB e da ABA, que vai falar um pouquinho hoje para nós da harmonização estética e dos profissionais que estão autorizados a executar esse tipo de procedimento. E o doutor Vogt, especialista em Direito Imobiliário, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário e julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul, que também vai falar um pouquinho para a gente sobre o direito de moradia e vizinhança. Muito bem, e você pode participar mandando aí o seu questionamento, a sua dúvida, as suas contribuições com o programa. Semana passada tivemos muitas contribuições aí, então pode entrar por todas as nossas plataformas, né? Estamos no
Instagram, no YouTube, no Facebook, estamos no Twitter, no Twitch, no LinkedIn. Então, se você ainda também não se inscreveu, aproveita, já se inscreve, já nos segue aí nas redes e pode mandar aí a sua pergunta, as suas colocações. Lembrando que o Estar Bem tem o apoio também de Shopping Total, presente a cada momento, e de Móveis do Bem, imóveis para a vida toda. Siga no Instagram, @Móveis do Bem. E qual vai ser a nossa primeira pauta, então, Cristiane? Vamos começar pelo homem da mesa. Pelo doutor Ricardo Vogt, que vai nos falar um pouquinho sobre esses problemas que tivemos na pandemia, né? Principalmente nos condomínios, o direito de vizinhança, na moradia. Ele vai nos relatar um pouquinho o que mais aconteceu nessa época, né? Que acredito que tenha aumentado bastante esse tipo de conflito. Conflitos, boa noite, boa tarde a todos. Não sei se é boa noite ainda, porque estamos num ambiente fechado, então não sabemos. Né? Primeiro, dizer que é uma grande responsabilidade abrir, né, ainda sendo o homem da mesa, né? Então, espero poder corresponder. Não falo em nome da OAB, claro, né? Falo em nome de um advogado que está à frente da comissão e que vivenciou todos os problemas, não sozinho, mas estando à frente da comissão, a gente vivencia problemas, que a gente tem nossos grupos e muitas vezes os colegas têm alguma bronca pesada e tem que dividir conosco, claro, sempre preservando as partes, preservando as pessoas. Então, realmente, na pandemia tivemos muitos problemas, não só os problemas de saúde, claro. Inclusive, eu fiz uma live logo no início da pandemia com a Mariana de Fenteller, falando justamente sobre isso, né? E as pessoas perguntam, tá, mas o que o direito imobiliário se relaciona com o direito da saúde? Simples, o direito da saúde está em tudo. Então, é onipresente. Eu sempre falo para a doutora Mariana que o direito da saúde está onipresente. Então, no nosso caso, direito imobiliário, tivemos todos os tipos de problema, principalmente porque a convivência em condomínio, como todos nós sabemos, já é bastante complicada. E esse tipo de convivência complicada, a gente vislumbra em todos os condomínios. Não importa se o condomínio é de alta renda ou de baixa renda, todos eles são habitados por seres humanos e agora também seus pets. Então tivemos muitos problemas. A gente considera pets como filhos, né? Com então, certeza, membros da família, né? Lei. Então, eu fico mais à vontade até se vocês trouxerem as perguntas, né? Porque a gente está tão acostumado com os problemas que eu brinco que é como se a gente fosse um médico num pronto-socorro, né? A gente já não se impressiona com quase mais nada. A gente está bem atento aos problemas, convive com eles todos os dias, principalmente agora, na pandemia, infelizmente e inacreditavelmente, em pleno século que estamos vivendo, ainda temos a violência contra a mulher como um dos grandes problemas. Essa semana tivemos mais um caso, né? Uma repercussão muito grande aí, de uma divulgação, né? Não já intervindo, né? Mas depois também vamos falar mais um pouquinho, que se tratou também da divulgação de dados, que também tivemos na semana passada, que tratamos aqui com a Andréia também, que foi na semana passada tivemos o caso da menor, essa semana outra violência contra a mulher, que tivemos casos sigilosos, dados sigilosos divulgados. Mas, doutor, voltando ao ponto, o que seria, assim, recomendado quando um vizinho faz muito barulho, né? Por exemplo, deve ter acontecido bastante nesses casos agora na pandemia do home office. Não consigo trabalhar porque o meu vizinho está fazendo barulho. Obras, né? Também, muitos vizinhos fizeram exatamente, obras nesse período. O que se faz? Bom, primeiro ponto que a gente teve que desenvolver nessa pandemia é a tolerância. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? A gente sempre procura ver, né? Muito fácil nos condomínios a gente vê, e no Brasil, o brasileiro, de forma geral, via de regra, quer ter muitos direitos e poucos deveres. Então, muitas vezes, antes de fazer uma reclamação, a gente tem que pensar se a gente não consegue tolerar um pouquinho mais, né? Porque a gente, né, eu penso assim, eu sou o Ricardo, eu sou perfeita, não tem problema, eu sou querido, todo mundo gosta de mim, só que, a bem da verdade, não é isso que acontece, eu também convivo em condomínio, então, no meu caso, todos nós tivemos um período que nós tivemos que ficar trancados em casa, e eu sempre falo, muitas poucas pessoas, a bem da verdade, tiveram essa oportunidade de escolher ficar em casa, tantas outras foram obrigadas, umas por razão de saúde, outras por razão do próprio trabalho, então, tínhamos que ficar em casa e aí começaram os problemas, né? A gente tem manias, a gente convive, as pessoas voltaram a ficar em casa, então, pessoas que gostam de ouvir uma música alta, que não é o ritmo de música que a gente gosta. Tocar um instrumento. Exatamente, aprender a tocar um instrumento, bem na verdade. Então,
pessoas idosas que já têm uma certa dificuldade na audição, então que ouvem TV, assistem novelas mais alto. Crianças, imagina, né, a gente que convive sabe que criança, né, não tem o discernimento que nós adultos temos. Imagina nós que já estávamos estressados por estar em casa, uma criança que se viu obrigada a permanecer em casa, tu manter ela entretida é muito difícil. Então fazia muito barulho, choro de criança, e a convivência entre as pessoas também gera animosidades, discussões, muitas brigas, enfim. Então, assim, a dica é sempre, primeiro ponto, tolerância. Eu sei que é difícil, né? Mas claro, tem um momento que também extrapola. E aí, o primeiro momento é buscar o síndico. Não buscar diretamente essas pessoas, pois o síndico ele é eleito ou é delegado de serviço para um síndico profissional. Por que não buscar diretamente a pessoa? Porque sem essa mediação, a gente pode ter problemas. Melhor uma mediação. Sempre. Mas uma pergunta aí já. E ao buscar o síndico, quando o síndico vai, né, fazer, então, esse intermédio aí, não vai junto, não acompanha o síndico nessa conversa? Pois bem, estamos no mundo perfeito. O mundo das ideias é maravilhoso, né? Então, o ideal seria você falar para o síndico, ele direto intervir e tentar até não trazer as partes. Chegar e falar para a pessoa, olha, fulano, tive algumas reclamações, né, pontuais aí do seu barulho, enfim, relatar para ele. Nesse sentido, a gente sabe que é bem diferente na realidade, mas o mundo das ideias seria isso, falar com o síndico. Não ir nesse primeiro momento, porque a pessoa que recebe isso já recebe de mau grado, né? E também, além disso, vejamos, se o síndico está indo lá com a pessoa atrás, é como se já tivesse uma coisa contra essa pessoa que está recebendo essa comunicação. Sim, como se ele já tivesse tomado um lado. Exatamente. Exatamente, esse é o primeiro passo. E a questão do bom senso também, eu acho, né? No que a gente faz de barulho, nas nossas festas, nas nossas, né? Eu acho que até nas obras, respeitando os horários, os limites, se cada um tiver um pouco de bom senso e outro um pouco de tolerância, talvez eu acho que... Sim, a questão, né? Não faça para o outro que tu não gostaria que fizesse para ti, né? No primeiro momento tu tolera que tu pensa, de repente ele nem se deu conta do barulho que ele tá fazendo, né? Até porque cada um tem um hábito, né? Se eu gosto de ler, o barulho da música do outro me incomoda. É verdade. E além disso, ainda temos as nossas peculiaridades, né? Tem pessoas que funcionam melhor à noite, à tarde, de dia. Verdade. Os trabalhos em si também, né? E nesse momento que todos nós estivemos em casa, geralmente, às vezes, um estava dormindo enquanto o outro estava trabalhando, né? Pela própria demanda de trabalho. Então, realmente, a tolerância seria o primeiro momento. Se persistir, claro, entrar em contato com o síndico. E aí, teria que ver as questões legais. Se o condomínio prevê a aplicação de multa, de advertência, a multa tem que prescindir da advertência. Ou seja, tem que ter uma advertência antes, uma advertência formal. A advertência verbal até serve, mas é difícil conseguir provar ela. Então, uma advertência formal. Geralmente, os condomínios eles estão amparados pelas administradoras, e as administradoras já estão mais tarimbadas, mais acostumadas a trabalharem com esse tipo de demanda. E se a pessoa continuar, aí sim vai receber uma multa. A multa está prevista no Código Civil. E se a convenção de condomínios estiver vigente e não for contra a lei, o que a convenção também prevê. Então, é mais ou menos por aí que acontece. Mas muitas das vezes a gente vê em condomínios de alto padrão que a pessoa diz, até tivemos um caso muito engraçado no Recife, que um senhor já, numa das torres que tem, contratou umas meninas, né, profissionais para se divertir. Enfim, e aí umas jovens, né? Realmente, uma diferença bem grande de idade, acho que contratou umas 5 jovens, e aí ele até ironizou, né? Que o condomínio notificou ele, disse assim, que elas eram de comportamento duvidoso. Aí a contra-notificação dele foi o seguinte, não, elas é com certeza, esse é o comportamento delas, eu não sei de vocês, né? E aí, vamos dizer, disseram 2.000 a multa para ele, então tá, tô dando 20 mil aqui para vocês, tá? Fiz um pix de 20 mil, porque eu vou fazer minhas festas, vou curtir. Ai, meu Deus, que terrível. É tragicômico, mas é uma realidade. Então, a gente convive com esse tipo de pessoas, né? E aí a gente fica também numa saia justa, porque pensemos assim, neste momento, os ânimos já estão acirrados, e a gente tem uma pessoa dessas antissocial. Então, é muito difícil, realmente muito difícil tu conseguir
tirar essa pessoa, sendo ela proprietária. Se ela é locatária é bem diferente, mas se ela é proprietária é muito difícil você conseguir expulsá-la pelos meios legais do condomínio, bem difícil mesmo. São poucos os casos no Brasil que isso acontece, é muito difícil, muito raro. Tem que acabar convivendo e penalizando, né? Porque ela tendo que Exato. pagar todo mês uma multa, é impossível que uma hora ela não... Impossível não, né? Porque nada é impossível. Mas que ela pelo menos amenize a situação. A gente brinca assim, né? Não há o que não haja. Então, infelizmente, nem sempre... E deixa eu te perguntar, assim, esses grupos de WhatsApp que a gente tem nos condomínios, né? Também eu acho que fomentam bastante, né? Essas questões, verdade. porque as pessoas começam a discutir as coisas ali. Tem grupo para tudo. É Não verdade. tem grupo, assim, para... as mães não sei o que, os pais não sei o que, o grupo do esporte, o grupo não sei o que, né? E aí, ontem estavam cortando uma figueira enorme que tem no meu condomínio, que ela precisa de poda, né? Sim. Gente do céu. Começou uma confusão, Eu via que eu estava trabalhando em casa, fazendo... Só que eu deixo no Vibra, porque eu estou atendendo cliente, né? Então, de manhã eu estou em casa. E eu comecei a ver que tinha 50 mensagens, né? 60 mensagens. Meu Deus, pegou fogo em alguma das bocas aqui, isso né? aí. Aí comecei a olhar, não, eram as pessoas indignadas que estavam podando muito, outras dizendo que tinha que podar mais, porque estava entrando na janela. Então, assim, aí a síndica, ela tá nesses grupos, né? Não sei como é que ela consegue. Ela é até minha amiga, eu digo, meu Deus, não sei. Aí ela vai lá e diz, olha, pessoal, a poda está sendo de acordo com o engenheiro agrônomo, com a autorização da prefeitura, nos termos do que tem que ser, porque assim, as pessoas elas não conhecem os assuntos. Querem manifestar. Né? Acho que isso é um complicador também, né? Então, os grupos de WhatsApp, a bem da verdade, seriam para nos ajudarem, né? Isso é para nos complicar, né? Porque geralmente as pessoas excedem. Primeiro, né? Como eu sou presidente da comissão, eu respondo civilmente e criminalmente pela comissão. Então, eu criei o grupo de WhatsApp e no nosso grupo é proibido gravar ou enviar arquivos de áudio ou de vídeo. Não é um podcast como aqui. Então, quem quiser se manifestar, que se manifeste por escrito. E aí é uma regra bem simples, no condomínio e para os grupos de WhatsApp. O fulano está gravando uma mensagem. Aí o Ciclano Beltrano tem 5 mensagens sendo gravadas. Aí eu vou ter que ouvir as 5 mensagens. Quando eu ouvir essas 5, 10 mensagens, já vai ter passado meia hora e eu já vai estar em outro assunto. Não vai fazer mais sentido. Exatamente. Então, os grupos de WhatsApp que a gente vê é uma verdadeira briga e as pessoas ainda não se convenceram que a internet não é terra sem lei. Né? Que o mundo digital... Então, ali o que a gente vê é muito xingamento, as pessoas acabam se excedendo e aí dá um problema muito maior. E o síndico, cada vez mais atribulado. Então, como bem falou o colega, o condomínio a gente sempre orienta. O síndico tem que fazer tudo conforme a cartilha, tudo certinho. Nesse caso específico da poda, se ela relatou que a síndica falou isso, perfeito, nota 10. Autorização da SMIC aqui em Porto Alegre, engenheiro agrônomo, apresentação de nota fiscal e pronto, mostra para as pessoas. Claro que tem o transtorno do barulho, enfim, de tudo mais, mas faz parte. Mas é aquele negócio, assim, condomínio, não importa a classe social, não importa o tamanho do condomínio, sempre vai ter um do contra. Sempre vai ter. E tem aquele que é do contra para tudo, né? Exatamente. Também tem o vizinho que sempre acha problema para tudo. Exatamente. Doutor Ricardo, e os casos de violência? Então, Também devem ter aumentado muito. Os casos de violência... Como fica a posição do síndico? Comunicar ou não comunicar o síndico? O síndico deve tomar uma atitude ou não? Exatamente. Esse caso aí, antes da pandemia, nós estávamos trabalhando em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada por causa de uma lei. E agora já é lei, então o síndico é obrigado a comunicar por sua própria responsabilização. Então, eu sempre brinco com as pessoas, né? O cargo de síndico é uma coisa... 2 coisas que eu não recomendaria para a pessoa é ser fiador e ser síndico. Mas alguém tem que ser, né? Fiador eu acho que é pior. Não sei qual das coisas que é pior, né? Mas, claro, a gente não pode evitar, são demandas da nossa vida civil, muitas vezes a gente tem que abraçar, né, pelo bem da coletividade. Então, o síndico, ele Sim, é louvável, né? A posição dessa pessoa que, quando faz um trabalho ético, claro, e acredito que a grande maioria tem intenção de resolver as situações, né? E também vai dispor da sua vida pessoal, que ela acaba abrindo mão nos grupos de WhatsApp, no seu interfone, porque as pessoas nem devem ligar mais para a portaria, devem ligar direto para o interfone do síndico. 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas... Eu sempre falo assim, você pode mandar mensagem a hora que for. Não tem problema, porque às vezes você realmente está com um problema, ou está com uma inspiração, olha, veio aqui, mas eu vou responder conforme a minha necessidade.
Acontece que as pessoas não pensam assim. do Não síndico. respeitam Então, isso. o síndico muitas vezes é remunerado ou não pagando a sua cota de condomínio ou recebendo algum valor que ainda assim não compensa. Mas E ele tem hora para trabalhar ou não tem? depende muito, né? Temos duas espécies de síndico, né? O síndico que é o síndico profissional, que geralmente ele atende mais de um condomínio, tem uma equipe, e o síndico, né? Então depende muito da convenção de condomínio e do regimento interno. Via de regra, a gente entende que o síndico, que esse que é eleito, ele está prestando um serviço, ainda que remunerado, de certa forma, é um serviço que não é o métier dele, não é o serviço dele. Então, Sim, geralmente ele tem outra profissão. exatamente. Tá, mas tem o síndico administrativo, não tem? Que é da O síndico- administrador. Na verdade, não da administradora, é um síndico profissional. Uhum. Né? A isso. administradora, ela é um auxiliar. Né? Ela é como se fosse, vulgarmente falando, como se fosse uma secretária do síndico. Então, esse síndico, ele é eleito Sim. e delega, né, contratam um síndico particular. E esses síndicos particulares geralmente são uma equipe bem experiente, via de regra. É uma empresa. Uma empresa, exatamente. Uma pessoa que tem uma empresa e que tem mais de uma pessoa que atende vários condomínios. Então, assim, dependendo do condomínio, né, dependendo do tamanho do condomínio, sim, tem que ter um síndico full-time. Se são várias torres, ainda pode ter um síndico por torre e um síndico que controla todos, né? Um síndico que responde por todos. Mas, né, cada caso é um caso. Cada condomínio tem a sua regra e a sua contratação para o síndico. Só que o síndico sempre trabalha mais. Sempre Sim, vai trabalha. ficar super básico. Eu tenho uma pergunta até. Recebi a semana passada uma mensagem da síndica perguntando se que no meu corredor alguns vizinhos estavam se queixando de um cheiro muito forte de maconha. E se eu tinha sentido. O que se fazer? Tem o que se fazer num caso desse? Olha, né? Boa pergunta. É complicado, né? Eu digo assim, olha, juntar as mãos e orar, né? Porque é aquele negócio. Nesse caso aí, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Então, e isso é uma questão muito comum do condomínio, que a gente vê que reflete em outras coisas. Nesse seu caso, a gente sempre fala assim, olha, o síndico tá metendo a mão no condomínio, mas aí na hora de convocar, ninguém quer abraçar, você não consegue nem fazer uma chapa. Então, via de regra, o nosso comportamento no condomínio é isso aí, é se evadir dos problemas, né? Ficar em cima do muro, ficar na defensiva. Então, nesse seu caso, se você tomar partido de um lado ou de outro, você vai se incomodar igual. Então, via de regra, a pessoa Tu sabe simplesmente... quem é, né? Não faço ideia, mas até porque eu não tô morando lá. Então... Eu vou de vez em quando. Então, isso daí gera os grandes problemas do condomínio. A gente não quer se incomodar, não quer se indispor com o vizinho, mesmo que... Mas no caso, tem alguma coisa a ser feita? Ah, descobriu que o vizinho tal tem algo, ou não, porque se ele tá dentro da casa dele. Então, com odores, né, é muito mais complicado. Se fosse ainda com barulho, você Exato. tem como fazer a aferição, você tem equipamentos. Da mesma forma que também tem para odores, só que é muito mais caro, muito mais difícil. Vai ser muito difícil tu interferir na vida pessoal dele dentro da propriedade privada dele, né? Eu acho que qualquer condomínio, por mais que o síndico, a síndica do meu condomínio me relatou um problema que ela teve com relações íntimas de um casal. É verdade. E é o outro reclamou. Entendeu? O outro reclamou. Aí ela disse assim: o que eu posso fazer? Eu, na verdade, vou chamar eles para conversar, para ver se pode dar uma amenizada, mas eu não posso proibir. Específico do pessoal, assim, em momentos de prazer, momentos de alegria, descontração. Tem um caso também, agora na pandemia temos casos que ficaram icônicos, né? Teve um caso em São Paulo, disso aí, que tinha uma menina, que aí a gente vai da psicologia, né? Que a pessoa tem esse exibicionismo, fetichismo, e ela gostava de realmente fazer isso, trocar de parceiros e fazer uma performance pro condomínio ali, né? Com bastante, vamos dizer assim, efeitos acústicos, vamos falar assim, né? Bastante efeitos acústicos. E aí ela gostava, realmente gostava. Ela não aparecia, mas ela gostava de causar, vai saber o que passa dentro da cabeça dessa mulher. Mas ela gostava de causar justamente esse impacto nas pessoas. Né? Exatamente. Falem mal, mas só não é o de mim. A performance acústica dela era interessante, assim, né? Mas não todo dia de você ouvir num determinado horário, né? E é uma coisa muito complicada, porque a questão do odor, por exemplo. A pessoa tá fazendo feijão de vez em quando. Eu gosto do cheiro, mas tem pessoas que odeiam. É a mesma coisa de consumo de maconha. Nesse caso, ela gera um odor. Mas será que não vale a pena esperar 5 minutos? Não estou fazendo apologia. Acho que cada um tem que viver a vida. O cigarro dá cheiro. Exatamente. O cigarro dá cheiro. Para quem não fuma, o cheiro de cigarro, tu pode estar com a tua janela fechada. Se a pessoa está fumando na sacada ou na janela mesmo, tu vai sentir. O meu nariz, eu tenho rinite, então
metros, assim, o vizinho que acendeu o cigarro, passou 2 minutos sentindo. No condomínio onde eu trabalho, por exemplo, eu entro no elevador, eu sinto o cheiro de cigarro. Então, e olha, é quando é um condomínio pequeno, claro, mas alguém fuma lá dentro do condomínio. E aí? Tem que suportar. É uma panela de pressão. Faz parte, né? Mas, muito obrigada. Alguém mais tem alguma, não sei se alguma colaboração nesse assunto que eu quero passar para a doutora Letícia para a gente não ficar com o nosso tempo exíguo. Bom, pessoal, então, boa noite. Acho que agora já é boa noite, né? Eu trouxe esse tema da harmonização estética, que é um assunto, assim, que também ele cresceu bastante na pandemia. A gente acha que não, mas as pessoas procuraram realizar seus procedimentos e, enfim, né, mesmo, claro, não no auge da pandemia, mas logo que foram retomados, assim, logo naquela primeira retomada de trabalho, o pessoal saiu correndo para colocar em dia a sua harmonização, né? Sim, teve um grande aumento. Teve um grande aumento. Uma procura, né? E as hoje... pessoas tinham tempo para daí ficar em casa se recuperando. Isso. Eu acho. E a harmonização, hoje, ela é procurada tanto por homens quanto por mulheres, né? Então, assim, não é só a mulher que procura, né? O homem é um público que também tem buscado a harmonização. E a harmonização, ela alinha, né? Não as deformidades, mas, assim, as questões disformes, assim, num sentido mais sutil, sem cirurgia, né? Sem o procedimento invasivo. E a grande questão... tem essa diferença, agora que eu me dei Isso, conta. Não, tu não corta. Não. São essas botox, esses fios, preenchimento com ácido hialurônico, a toxina botulínica, a bichectomia, a lipo de papada. A gente tem vários procedimentos, mas sem o corte, sem serem cirúrgicos, né? Sim. São procedimentos que a gente avalia como minimamente invasivos, mas que utilizam injetáveis. Sim. E às vezes anestésicos. Então, por utilizar injetáveis e anestésicos, não são todas as profissões da área da saúde que podem executar. Né? A gente tem, na verdade, uma questão que o que eu vou falar hoje é o entendimento atual, porque como existem várias ações judiciais ainda em andamento, amanhã pode ser que já mude esse entendimento. Sim. Né? Então, ele é muito assim variável, hoje não está sedimentado, né? Porque o que acontece? Assim, a gente tem a medicina, e a medicina hoje, continua sendo, né, o carro-chefe, tanto da harmonização e com relação às questões do ato médico. Então, hoje, a medicina ela continua sendo a principal área que atua nessa linha da harmonização estética, porém, com o passar do tempo... A maioria dos profissionais que atuam são os médicos. Isso? Não, hoje não é a maioria, mas o médico ele não tem uma discussão judicial, uma discussão sobre a competência legal, né? Sim. O médico dermatologista, apto, o cirurgião plástico, ele está legalmente habilitado e isso não vai mudar. Talvez venham outras especializações futuras na medicina, né? Só uma pergunta, o médico clínico geral ele pode fazer ou tem que ser especializado? Pois existe uma discussão sobre isso. Mas eu entendo, Letícia, daí não é nada OAB, nem ABA, nem nada. Eu, Letícia, entendo que sim. Por quê? Porque o clínico geral, assim como outras profissões de clínicos gerais, eles conhecem de forma geral toda aquela parte de corpo, de rosto, de nervos, de artérias. Sim, então, eu entendo que sim. Né? Eu entendo que sim. Mas os dermatologistas e os cirurgiões plásticos defendem que não. Tá? Então, tem cada um puxa a brasa para sua questão. Então, quem mais pode fazer? A pergunta é essa. Então, a gente tem o enfermeiro esteta, que pode fazer, só que ele tem que ser especialista em estética, ele tem que ter 100 horas aula de prática para poder realizar, e mesmo assim não são todos os procedimentos que ele pode fazer, tá? Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, ele listou ali as áreas que ele pode atuar.
ele pode atuar no rosto e no corpo, ele não tem uma área de limite, assim, corporal, geográfica, mas ele tem alguns procedimentos aqui, tá? Então, eu vou ler, porque são procedimentos difíceis de gravar, que é a carboxiterapia, os cosméticos, os comecêuticos, a dermopigmentação, drenagem linfática, a eletroterapia, terapia combinada de ultrassom e microcorrentes, micropigmentação, vapoterapia, que são esses procedimentos estéticos também, tudo sem não invasivos. E ele, consequentemente, pode sim trabalhar com a toxina botulínica, com o preenchedor. Por quê? Porque o enfermeiro, ele tem sim, durante a graduação e principalmente na pós-graduação, as cadeiras específicas para poder tratar, para poder executar injetáveis e anestésicos. Sim, até porque nos hospitais, por exemplo, o médico vem, num caso de um curativo grave, né? Eu já tive isso. Sim. E aí, ele auxilia, ele ensina ali na hora como é o enfermeiro, e em todos os momentos, tipo, tem curativos que tem que ser limpos 2, 3 vezes ao dia. É o enfermeiro que faz. Sim, não, ele faz várias questões complexas, faz. Né? Só que assim, ó, existe uma ação judicial, tá? Porque o Conselho a Sociedade de Dermatologia, tá? E o Conselho Federal de Medicina, eles estão ingressando contra todos esses conselhos federais de outras profissões, questionando, tá, a legalidade dessas resoluções que estão autorizando as profissões a trabalhar com a harmonização. Então, a medicina ela não está satisfeita com essas novas profissões que estão entrando no mercado. Tá? Existe uma briga por mercado. Eu acredito, claro. Então, assim, vai diminuindo, várias né? discussões. Vai aumentando a concorrência também, vai diminuindo o preço do procedimento. Exatamente. Como hoje a gente tem várias profissões que estão atuando, está havendo uma livre concorrência no mercado. É o que acontece. Sim. Tá, e os profissionais esses da odontologia? Isso, eu ia chegar. O cirurgião dentista, ele pode também, ele não precisa ser especialista. Ele pode nem ter uma pós em não precisa. Estética. Não, ele precisa ter conhecimentos adquiridos em cursos de graduação e pós-graduação. Sim. Algumas faculdades estão introduzindo essas cadeiras, tá? Mas os que se formaram há mais tempo, eles não tiveram essas áreas de harmonização. Então, eles têm que fazer cursos de pós-graduação que autorizem eles a fazer, tá? Mas o clínico geral, que fez lá vários cursos, mesmo que ele não tenha especialização registrada no Conselho Federal de Odonto, ele pode atuar. Mas se acontecer uma intercorrência, ele vai responder pela intercorrência e ele vai ter que comprovar que ele tinha esses conhecimentos. Tá, mas ele pode ter, assim, o comprovante dele vão ser os diplomas dos cursos. Isso, ele vai ter vários diplomas de curso, ele vai ter expertise. E muitos até são no exterior, né? Não são aqui. Porque começou, como não tinha essa abertura para outras profissões, muitos profissionais de outras áreas fizeram seus cursos no exterior, porque aqui só médico podia fazer essas especializações há um tempo atrás. Isso é uma questão que está abrindo para as outras profissões, né? Então, assim, é importante que se diga isso, mas ele tem que ter, sim, esse conhecimento, né? Porque a briga toda, e existe ações judiciais contra também o Conselho Federal de Odontologia. Eu trabalhei no Conselho Regional de Odontologia, né, 6 anos, fui procuradora lá, então acompanhei todos esses... Trabalhei no Conselho de Enfermagem também, então, assim, acompanhei tem bastante conhecimento, essas ações todas, e é isso, na verdade, está se discutindo a lei do ato médico, né? A medicina defende que essas profissões estariam adentrando nas competências legais, daí é mais juridiqueza aqui, da lei do ato médico. E essas profissões defendem que, como os procedimentos não são invasivos, eles não ultrapassam a pele, né? Eles ficam ali entre a pele e a epiderme, que isso não é órgão. Porque o que é o invasivo? O invasivo é quando atinge órgão interno, pela definição da lei do ato médico. Então, ele não está atingindo um órgão interno, ele está
ficando numa área que é Superficial. considerada superficial. Até mesmo, tem alguns dentistas que estão fazendo lipo mesmo, não de colocar um produto, mas de fazer uma lipo mesmo na papada. Isso será que... Não, ele não pode fazer Que é mais a lipo invasivo, com corte, né? tá? A lipo com corte, o cirurgião dentista não está autorizado. Tá. O que ele está autorizado é a lipo de papada, que é aquela que coloca os injetáveis para murchar essa parte Sim. aqui, né? Da mesma forma que o preenchedor, Sim. ele também preenche aqui, né? Aqui que a gente diz o bigode chinês, os pés de galinha, né? As olheiras, que daí é com preenchedor. E o Botox é para... o Botox é para paralisar o músculo, né? A toxina botulínica, então ele vai paralisar, ele vai minimizar as rugas, as linhas de expressão, né? A lipo de papada também ela vai murchar. Agora, se a pessoa tem muito excesso de pele, que ela precise fazer uma cirurgia, daí tem que procurar realmente um cirurgião plástico, né? E em relação aos biomédicos? Os biomédicos também estão autorizados a fazer as práticas de harmonização, né? Estética. Uma coisa só, o dentista, tá? Antes de eu passar para o biomédico, ele só pode atuar aqui, tá? Do ocioide até o terço superior da face. Então, o dentista só atua aqui, tá? O biomédico não. O biomédico pode atuar em todo o corpo, tá? Pode também realizar procedimento, só que ele tem que ser, o biomédico, ele tem que ser especialista, ele tem que ter habilitação em estética, tá? Assim como o biólogo também, tá? O biólogo e o biomédico têm a mesma lei que regulamenta as duas profissões, né? Depois que ele se dividiu. E o biólogo também pode realizar a prática de harmonização estética. Biólogo. Não sabia também. Gente, perdão-me pela minha ignorância. Eu pensei que biólogo, né? Que era o professor que nos dava aula de biologia no colégio, via de regra. Claro, tem outras atribuições também. Mas tem uma especialidade, então, da biologia, e é muito interessante, porque o Conselho Federal de Biologia, ele, inclusive, na resolução, ele listou as cadeiras que o biólogo tem que cursar, então ele precisa realmente ter essa especialização para poder trabalhar com a harmonização. E é muito interessante, porque uma das cadeiras fala assim, ó, intercorrências dos procedimentos da saúde estética e primeiros socorros. Além dele ter 360 horas, ele tem que ter 360 horas de estágio. Isso dentro da graduação de biologia? Não, isso aí é uma pós. Uma pós. É uma pós. Isso, é uma pós. Realmente não acho. É verdade. Então, assim, a gente está em profissões que estão avançando, né? Buscando uma nova colocação de mercado que está incomodando muita gente, né? Então, há de se ter um cuidado, né? É claro, porque até a gente sabe de resultados aí, né, bem controversos e graves até, então é claro que é necessário, mas eu acho que é essa questão aí de saber até que limite está indo também, né? O que pode fazer, né? E por que não quem está habilitado, por que não poder atuar também? Se é essa questão mais comercial também. Na verdade, assim, o importante, né, é saber o limite, né? Exato. Eu estudar e me qualificar para isso, porque no caso de intercorrência eu vou ter que responder por isso, né? E principalmente respeitar aquilo que o meu Conselho Federal está limitando, porque, por exemplo, os fisioterapeutas, o Conselho Federal de Fisioterapia ainda não regulamentou sobre a harmonização estética. Então, eles mesmos estão pedindo para os fisioterapeutas aguardarem. Não que eles não tenham competência legal. Sim. Eles até não é competência legal, que eles não tenham competência de formação. Até acredito que tenham, né? Porque trabalham alguns até com acupuntura e com outras linhas que trabalham também com essas questões. Mas o próprio Conselho Federal pediu para aguardar. Então, os fisioterapeutas, hoje, eles não têm uma regulamentação institucional que resguarde eles. Que resguarde. Porque se eu tenho um Conselho Federal que me dá uma regra e me resguarda, eu estou resguardado se eu fizer tudo certinho perante meu paciente. Mas se eu não tenho, eu não estou resguardado, né? Então, o fisioterapeuta, por enquanto, tem que aguardar. O farmacêutico também pode atuar. Sim. E o esteticista não pode atuar em harmonização, porque a gente tem a faculdade de estética, né? Sim. E tem o curso técnico de estética também. Mas o esteticista, ele não está habilitado a trabalhar com injetáveis e com sedações. Então, ele
não pode, por exemplo, aplicar preenchedor de ácido hialurônico, ele não pode aplicar toxina botulínica, Nenhum tipo de as anestésico. lipos, nada. Então o que ele vai fazer, o esteticista? O esteticista ele vai fazer aquelas questões mais corporais e capilares estéticas com produtos mesmo, né? Que a gente verifica. E o conselho e ainda não existe um conselho de estética. Então, na verdade, eles também não estão, eles têm só uma associação de estética nacional, então eles também não têm um resguardo de um conselho, assim, para ampará-los, né? Sim, existe uma discussão ainda. mas Ainda com talvez certeza no vai futuro você- rolar muita água embaixo dessa ponte, Vai. né? Porque é muito diverso isso, muitos muito. profissionais. Muitos profissionais. O que eu sempre digo no programa, né? E cada vez que eu entrevisto um profissional, e eu sempre faço questão de ressaltar, porque também tenho a preocupação de trazer profissionais que tenham, né, um respaldo aí no mercado. Então, é observar o profissional, pesquisar sobre o profissional que você vai buscar um Exato. tratamento, né? Seja ele de qualquer área ou qualquer formação, tem que saber o histórico dessa pessoa, porque a gente sabe coisas aí realmente muito graves que acontecem à nossa saúde que a gente está dando, né? Então, a gente precisa fazer... E eu sempre digo assim, ó, que o principal é eu verificar se esse profissional está registrado no conselho, se ele está ativo, né? Se ele tem os alvarás sanitários respectivos, porque esse material que ele vai utilizar no paciente, ele tem que ter a esterilização correta, e para ele ter uma esterilização correta, ele tem que ter os aparelhos corretos, né? Então, ele tem que ter ali uma licença, ele tem que ter um alvará de saúde, não só de localização, né? A vigilância tem que ter ido lá verificar tudo isso. Sim, ele tem que ter um equipamento, né? Exatamente. Adequado para isso. E o produto. A gente teve recentemente um caso de uma cirurgia dentista que foi presa, né? Não sei se vocês viram, que saiu até no Fantástico, porque ela estava utilizando um produto falsificado do Paraguai. Ela estava colocando dentro ela estava usando uma marca conhecida, que acho que era a Galderma, ela estava colocando dentro de uma marca, então ela mostrava para a paciente e ela estava usando uma outra. Então, assim, é complicado, mas a gente sempre pedir para olhar o que vai ser manuseado na gente, né? Pedir para ver a marca, pedir para ver a validade, como é que está armazenado esse produto, porque a toxina botulínica, depois que abre, ela tem um prazo. Tem que ser usada. Ela tem que ser usada. É como tudo, né? Acho que a Andrea falou. O profissional, quando qualquer cidadão, qualquer pessoa que for procurar um profissional, seja ele da área de estética, seja um profissional do direito, qualquer área, né? Para fazer uma reforma na tua casa, tu não pode chamar qualquer pessoa. Tu tem que ver, tu tem que ter no mínimo, né, uma indicação. Quantos trabalhos ele já fez? Ele já fez esse trabalho, eu já vi esse trabalho. Não assim, procurando no Google. Tu não pode sair fazendo isso. Ou por preço, como a gente estava falando ou por antes, preço, né? Que sabe que tem uma variação bem grande. Tem uma linha de evolução da demanda hoje em dia e alguma coisa de valores? Tem alguma mensuração da evolução? Não existe, assim, uma tabela, né? Não são valores tabelados. Cada profissional vai te cobrar de uma forma. Só que, assim, tem por exemplo... Mas eu me pergunto até mais no bruto mesmo, né? Algum estudo que indique... Mas tem uma margem, né? Que a maioria cobra. Então, se tu vê que um está cobrando muito... mas aí tem um problema. O que acontece? Como a medicina e a odontologia, tu não pode comercializar valores, o que acontece? Acaba que a gente vê, por exemplo, não vou falar o nome da clínica aqui, mas tem uma clínica que ela tem em todos os shoppings de Porto Alegre, tá? Acho que eu já vi. E ela bota bem grande, assim, na entrada, Botox 12 vezes de R$90, 12 vezes. Sim. Então, assim, o que acontece? Pode até realmente, pela demanda, por ter uma grande quantidade de pessoas, ela conseguir baratear, né? Porque daí depende realmente né? Porque depois que tu abre o frasco, tu tem que utilizar. Então, daqui a pouco, com esse chamariz aí, tu consegue chamar um público que tu não vai ter um prejuízo, que depois tem que colocar fora o produto, dependendo do tempo, né? E consegue baratear. Diferente daquela pessoa que está no consultório atendendo, né? Sim. Ela tem outra demanda, ela tem um outro público, ela não vai conseguir baratear dessa forma, porque ela, né? Então, assim, ela acaba tendo uma concorrência, às vezes... desleal. E até o mesmo tipo de toxina varia, né? A marca. Não, e o profissional, né? O profissional renomado, ele não vai fazer baratear o que eu tenho, né? Porque eu não acompanho
né? Mas a gente viu que deu um boom. Deu um boom. Né? Principalmente nós homens, Sim, hoje é muito comum sim. né, fazer o uso desse serviço. Então, imagina que movimentou muito, um valor muito alto, né? Um mercado novo que até antes não existia. E agora, como tem várias profissões que podem praticar esse procedimento, acaba que uns fazem mais baratos que os outros, né? Claro. Né? Então, dizem, né, que os profissionais, esses mais novos, que estão autorizados recentemente, acabam fazendo uns preços menores, né? Até para poder buscar o seu lugar no mercado. Depende, né? Eu conheço várias profissionais super jovens aí, que já, talvez até pelo currículo, não abrem mão. Até a consulta é um valor bem exorbitante, assim, para a média do mercado, como tu disseste, né? Porque a gente vê aí a propaganda 12 vezes, 6 vezes, tem na internet, né? Faça aqueles fios agora, os fios de PDO, portanto, né? Aí. Então tem, mas ainda tem, eu vejo, principalmente os profissionais da área da saúde mesmo, eles têm um patamar X. Sim, eles têm um custo, né, de que deve ser alto. consultório, e eles precisam, e é bem como a gente falou aqui, né, provavelmente, ou é uma demanda grande que acaba conseguindo baratear, ou a marca é diferente, aí tem várias questões que o consumidor vai ter que pesquisar, para ver se aquilo ali vai atender realmente o que ele busca, né? Sim, depende do público também, Exato. né, que é como na área do direito, cada profissional atinge um nível de público. E a farmácia, a gente teve uma decisão agora recente, só para registrar, né, que por enquanto está suspenso, então, tá? Então, assim, a gente, como eu falei, a gente tem várias ações em andamento, né? Sim. E essas questões, elas ainda estão em evolução, né? Pode mudar a qualquer momento. Pode mudar a qualquer momento. A gente pode ter outras profissões entrando no mercado, como a gente pode ter outras que vão ter limitações, né? Mas tu acha que a tendência é... Eu acho que a tendência é poder, assim. Eu acho que hoje... Porque o que acontece, assim? Eu acho que o que os juízes estão se fixando mais, pelo menos nos conselhos que eu passei, pelo que eu verifiquei, é realmente verificar se aquele profissional ele teve o conhecimento. Por isso que exatamente, por isso que as faculdades, as novas faculdades, elas já estão introduzindo na grade curricular as noções, né, para depois a pessoa se especializar se quiser. Ou não, pode ser facultativo, né? Pode colocar como facultativo. E se eu não me engano, até mesmo os Estados Unidos, vários profissionais estão aptos a isso. Por isso que eles faziam os cursos no exterior, né? A maioria dos profissionais dessas áreas, como não tinham cursos abertos para outras profissões, tinha que ser médico para poder cursar, acabavam indo para o exterior. Tem muita gente que apresentou esses certificados quando pediu. Porque quando o Conselho Federal, vou falar pelo Diodonto, ele fez a resolução em 2018 para registrar a especialização, ele aceitou esses cursos somando as cargas horárias para poder dar o título de especialista, porque as pessoas tinham uma experiência enorme. Sim, não tinha então, o diploma. Exatamente. Bom, muito obrigada, porque agora, né, já estava espiando o nosso horário. Então, de grande valia todo o esclarecimento dos doutores, tanto na área do direito imobiliário quanto na área da harmonização, principalmente para as pessoas terem cautela, né? Que não é só os valores, e também na área do direito imobiliário, que é o bom senso, como falou o doutor, e a tolerância. E gostaria de fazer um parênteses para um caso da atualidade desse momento, né? Que tem a ver também com a área de saúde, com a área do direito e do bem-estar também, que foi a divulgação de dados que tivemos essa semana, em virtude de um caso de violência da mulher. Semana passada nós trouxemos também, e essa semana de novo. Então, quero alertar a todos, os dados confidenciais, os dados pessoais que são dados do indivíduo, como RG, endereço, nome e sobrenome, dados sensíveis, que são tidos aqueles que, quando tem um vazamento desses dados, eles podem causar discriminação, que geralmente são dados da saúde do paciente, ou são dados que envolvem política, religião, biometria, são considerados dados sensíveis pela nossa nova lei LGPD, que não é tão nova assim, né, de 2019, entrou em vigor em 2019, que é a lei que trata da proteção de dados.
das pessoas. São pessoas físicas ou jurídicas que têm os dados de uma pessoa. Nessa semana, por exemplo, foi um hospital ou alguém que trabalha no hospital que liberou os dados dessa pessoa, que é pública, e veio a ser revelado toda uma história que era de foro íntimo. Poxa vida, a pessoa já foi violentada fisicamente, a mulher, e aí ela tem que dar esclarecimentos da vida pessoal dela, ela está sendo violentada de novo. Temos que rever os nossos conceitos, a legislação está aí para ser cumprida, mas, como nós dissemos aqui reiteradamente, o bom senso há de prevalecer, né? Estudamos, e mesmo as pessoas que não têm essa oportunidade estão aí na nossa sociedade tendo acesso hoje com a internet, né? Como respeitar o próximo, como melhor bem viver, para podermos nos adequar. Contar não só com o bom senso, mas com o respeito, com a empatia ao próximo. Liberar esse tipo de informação, eu não sei se foi vendido, eu até acredito que tenha sido vendida. Né? Provavelmente. Porque foi um profissional que trabalhava dentro de uma instituição de um certo renome. Exatamente. Poxa vida. Então, assim, ó, temos que nos atentar a isso. Onde nós vamos parar? Não esquecendo de uma velha máxima. Aonde começa o direito do outro, termina o meu. Então, como é que eu posso? Eu não posso fazer o que eu não quero que faça para mim, eu fazer para o outro. Não é nenhuma questão de legislação. Né? É uma questão de viver, são as leis que estão intrínsecas em nós. Nós viemos com isso. Então, vamos respeitar, não só porque existe uma legislação, e isso tem uma sanção, quando a empresa ou alguém que faz, que lucra com isso, que ela tem os dados, ela divulga, ela tem multas, ela tem que indenizar e ela pode sofrer um outro tipo de sanção para não trabalhar no mercado. Então, não é só por isso. E principalmente porque a pessoa está sendo violentada pela uma segunda vez. Sim. A mulher, semana passada foi uma criança, sim, agora essa semana a mulher. Isso fomenta a violência. Né? Fomenta o comércio de informações. A gente sabe que tem empresas que trabalham há muito tempo, hoje não é mais disquete, né? Mas antigamente tinha empresas que vendiam disquete com as informações das pessoas. Hoje nem deve precisar do disquete, claro. Né? Vende um site, não deve ser um programa. Mas certo tipo de informações não podem vazar. Então, eu peço a todos que se adentem a isso para que possamos evoluir. Né? Não só como profissionais, mas como seres humanos. Lamentável, realmente. Muito obrigada a todos. Obrigado. Acabamos a programa, né? Ainda tem que lembrar do dia. Hoje é o dia do pescador. Eu tenho mais esse lembrete. Eu queria só fazer um convitezinho. Eu queria convidar a todos, assim, profissionais, né? É um congresso mais para a área profissional, mas é multidisciplinar, né? Então, tem todas as áreas da saúde, que é o CongreHof, tá? Que é o Congresso Nacional de Harmonização Orofacial. O ano passado foi em Gramado, e esse ano vai ser no Centro-Sul, ali em Florianópolis, Santa Catarina, no dia 25, 26 e 27 de agosto. Ele pode ser presencial ou online. Quem quiser, é só procurar no Instagram ali, CongreHof, @CongreHof, que é bem interessante. As palestras são muito interessantes. Eu vou estar lá fazendo parte como palestrante, e aí estou convidando a todos. Ah, que bacana. Maravilha. Eu gostaria de novo de homenagear os nossos pescadores que tão bem cuidam do nosso ambiente, né, do meio ambiente, e que também são exímios contadores de histórias. Vou aproveitar o gancho também, vou elogiar, parabenizar meu pai, que ele é advogado e pescador nas horas vagas. Olha aí. Então é o dia dele. E eu quero fazer um convite mais direcionado aos colegas advogados para que participem da OAB. Nós temos mais de 70 comissões dentro da OAB, que são a porta de entrada. Participando das comissões, a gente está devolvendo para a sociedade, está fazendo uma sociedade mais justa, mais honesta e mais ética, principalmente. Participem da OAB. Eu sempre falo, o advogado só é completo quando participa. Além disso, claro, conhecemos colegas, nos destacamos no mercado em que a gente trabalha, fazemos parcerias e muitas amizades. Então, colegas, participem não só da minha comissão, não só da Comissão da Saúde, enfim, participem das comissões da OAB.
Muito bem lembrado. Muito bem, então, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Eu vi que tinha recadinho ali da Marta, que estava dando boa noite. Um oi aqui para nós, muito obrigada. E lembrando que semana que vem, então, estaremos juntos novamente com mais um Sala de Bem-Estar dentro do programa Estar Bem. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.